tratado no painel anterior. Então, só lembrando, aqui em vermelho, a proposta de supressão, enfim. Retirada. Por quê? Porque a ideia do inciso 1º é justamente permitir, se não uma cópia integral, privada, da maneira como nós pretendíamos, mas, enfim, feita de obra legitimamente adquirida. Considerando que haverá um capítulo específico que vai tratar da reprografia, que vai ser objeto até de um painel amanhã, e que é um capítulo bastante importante, vai ser também bastante polêmico, eu não vejo a razão de se manter esse parágrafo único, né? Até porque ele, enfim, ele prepara para uma possível e futura, né, remuneração justamente daquelas hipóteses do inciso 1 que deveriam ficar excluídas de pagamento, né? Deveria ser puramente uma limitação, a meu ver. Então, a minha proposta aqui é de retirada desse parágrafo único, já que haverá um capítulo específico para tratar da remuneração pela reprografia. Bom, agora, então, finalizando, eu vou pedir para a gente passar, isso foi tema já do painel anterior, que tinha uma certa relação, vou pedir para passar mais 3 slides aí, até chegar no artigo 47. Por gentileza, acho que a gente vai ter que passar por uns 3 ou 4. Aí. Bom, nesse 47, ele na verdade, a redação aqui é a mesma da lei atual. Tá? Tenho aqui uma proposta. Inspirações. O que acontece? Retomando a questão da intertextualidade, né, que é muito importante na questão do direito autoral, a meu ver, apenas a paráfrase e a paródia, ela não dá conta de outras formas de intertextualidade, né, ou seja, de se referir a uma obra alheia, né, que não viole, enfim, que não seja uma reprodução. Talvez a melhor maneira seja fornecer alguns exemplos. E eu pegaria até uma obra publicitária, um filme publicitário que é inspirado em um filme. Esse é um caso concreto. Não existe reprodução, os personagens são diferentes. Mas existe uma inspiração, de alguma maneira, e que isso acontece em qualquer processo criativo. Sem reprodução. Não existe ali nenhuma reprodução, não está sendo reproduzido. Enfim, existe uma inspiração. Talvez alguém consiga, enfim, lembrar, falar, puxa vida, existe aqui uma certa semelhança. A meu ver, isso deveria ficar, isso não poderia ser considerado violação. E é um tema que, de certa forma, é muito pouco tratado, quer dizer, porque isso sempre fica numa zona cinzenta. Né? Se não é paródia, né, essa utilização não seria permitida, e nós já sabemos que a paródia, existe aquela necessidade do caráter humorístico, que sempre vai cair numa subjetividade, porque que também esse caráter humorístico vai variar de cultura para cultura, enfim, e aí a gente, né, não consegue. Então, aqui a sugestão da inclusão dessa palavra inspiração, talvez até os senhores tenham uma palavra até melhor para traduzir essa ideia, ou seja, não é releitura também. Não é releitura, porque a releitura pressupõe a mesma obra, né, enfim, está sendo relida, né, existe uma outra interpretação sobre ela, mas isso aqui é inspiração. Então, que eu estou aqui colocando como sugestão. E, por fim, o último artigo, que é o 48, de certa forma, reproduz o que já existe na lei, e aqui uma sugestão, ao final, só para deixar claro que essa reprodução livre de obras em logradouro público, né, vamos imaginar o caso mais comentado, né, o Cristo Redentor, por exemplo, que essa reprodução também poderia ter um fim comercial, como, por exemplo, as pessoas que ali no Rio de Janeiro reproduzem, enfim, essas obras para comercialização em souvenirs ou alguma coisa do gênero. Então, eram esses meus comentários, tá? E, novamente, agradeço pelo convite que me foi feito, me coloco à disposição. Obrigado. Muito bem. Lembramos que seguimos a metodologia já empregada nos outros painéis, partindo da sugestão de dispositivos do Ministério da Cultura, com a observação do relator e agora, então, do revisor, professor Alain Rocha.
Boa tarde a todos. Primeiro, eu pedi à mesa para retomar o primeiro slide, porque eu usarei a mesma plataforma do Guilherme, que gentilmente me autorizou a utilizá-la. Eu queria agradecer ao Ministério da Cultura pela oportunidade de, na verdade, estarmos debatendo o que virá a ser um projeto de lei já há 2 anos, praticamente. Então, há 2 anos, há uma discussão pública das questões que podem ser levantadas, dos problemas enfrentados por diversos grupos de pessoas, e me pareceu, inclusive, muito estranho a colocação de que, na verdade, esse projeto não tem sido discutido, é um projeto de gabinete. Isso me soa muito estranho, especialmente comparando com a lei de 98, em que foi, sim, decidida dentro de gabinetes por titulares, por advogados de titulares interessados. E, por isso mesmo, ela é uma lei desequilibrada, que já nasceu defasada, cheia de problemas, e, por isso, nós estamos aqui há 2 anos discutindo como atualizá-la e adequá-la à realidade. Bom, continuando, público, nós estamos falando de limitações, mas a primeira coisa a nós compreendermos é que públicos e autor não têm interesses diversos. Na verdade, seus interesses são extremamente convergentes. Por quê? Uns querem comunicar, ser ouvidos, ser vistos, ser lidos, e outros querem, ao mesmo tempo, ouvir, ver e ler. Não é possível uma coisa sem a outra. Desde criancinha, sabemos que só iremos aprender a escrever ou escrever bem se nós lermos bastante. Só poderemos fazer música se nós ouvirmos bastante música. Só seremos cineastas se nós tivermos acesso a esses filmes para vermos. Então, não estamos falando aqui de um esvaziamento do direito autoral. Ao contrário, nós estamos reforçando, porque quanto mais acesso nós tivermos, mais quereremos ter. Ninguém ouve uma música e satisfaz com ela à medida que quanto mais músicas você ouve, mais delas você quer ter acesso. Então, na verdade, essas limitações corroboram com os interesses dos próprios autores criadores. Não há conflito aqui a ser decidido. Há o que saber qual é a ponderação necessária para darmos uma maior amplitude de acesso e, ao mesmo tempo, uma maior remuneração aos autores. Então, o objetivo dessa apresentação também terá isso em consideração. O único terceiro ponto que eu farei antes de falar de cada um dos incisos é que esses direitos que estão aqui refletidos nessas limitações são igualmente direitos fundamentais. O direito patrimonial do autor é um direito fundamental, não só na nossa Constituição, mas nos diversos tratados internacionais. Mas também o direito à educação, o direito à informação, o direito à cultura e o direito à criação. Então, o que nós estamos tratando no capítulo que trata das limitações é de uma ponderação. Então, o que nós temos que ver é quais delas são ou não são razoáveis. Então, com base a partir dessa perspectiva, que eu vou trazer as questões que serão levantadas. Então, eu só ia pedir à mesa para voltar lá o primeiro slide, porque ainda está... Bom, a autoria desses slides é do Guilherme Carbone, e isso nós não podemos deixar de reconhecer. O próximo slide. O item 12... eu não tenho nenhum comentário, a não ser que eu acho muito válida a colocação do Guilherme, então, eu apoio essa proposta que ele faz. Na verdade, esse item já consta na lei atual, é apenas uma atualização, e eu gostei muito da sugestão do Guilherme. Próximo slide. O item 13, não tenho nenhum comentário, acho ele perfeito, a redação está boa, ele deve continuar assim. Agora vamos aos mais polêmicos. 14. Bom, aqui no item 14, nós temos algumas questões. A primeira questão que eu gostaria de colocar é que, ao invés de isso, ocorrem outros incisos. Ao invés de tentarmos enumerar algumas das obras que podem ser utilizadas, tais como representação teatral, recitação, declamação, exibição audiovisual, nós poderíamos sintetizar essa redação em falar qualquer obra. Isso sintetizaria, melhor esclareceria. Porque, na verdade, o que nós estamos aqui querendo permitir é a sua utilização. Então, não de obras específicas, mas de qualquer obra protegida por direitos autorais. Acho que facilitaria a redação, sintetizaria, sem mudar o conteúdo e o objetivo do artigo. Tá? Bom, agora vamos aos... Para fins exclusivamente didáticos, eu acho que não há o que discutir, porque isso não é nada mais do que a concretização dos direitos à educação. Com relação ao item B, eu creio que, obviamente, as associações cineclubistas, elas já estão